traz momentos tristes e de alegria, nos unem como irmãos. Pra sempre amigos nós vamos ser, e mesmo em meio a fortes tempestades, jamais iremos nos separar. Amigos vamos ser, pra sempre amigos vamos ser. Tal qual o rio que corre pro mar, num rumo certo a seguir. Você esteve ao meu lado até o fim, me ajudando a vencer. Pra sempre amigos nós vamos ser, e mesmo em meio a fortes tempestades, jamais iremos nos separar. Amigos vamos ser, pra sempre amigos vamos ser. E quando a luta vier, sozinho não vai estar, pois juntos vamos permanecer, e mais fortes vamos ser. Iremos sempre nos ajudar, pra sempre amigos nós vamos ser, e mesmo em meio a fortes tempestades, jamais iremos nos separar. Amigos vamos ser, pra sempre amigos vamos ser. Tantas lembranças, tanta emoção, amigos vamos ser, amigos vamos ser. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é domingo, um dia que a gente separa para adorar o Senhor, mesmo estando em casa, mesmo participando de um culto virtual, mas estamos conectados pelo Espírito Santo acima de tudo. Se as minhas contas não estão erradas, é o 19º domingo que nós não nos encontramos lá no Cantinho Gostoso de Cascadura. Mas isso não nos impede de estarmos orando uns pelos outros, ligando uns para os outros, mandando mensagens e acompanhando tudo da melhor forma possível. Nunca vivemos um tempo como esse, e a pandemia vai se estendendo. Mas juntos, pela fé, com coragem e esperança, a gente segue em frente. Nesse domingo, o tema envolve a amizade. Amanhã, dia 20, celebra-se o Dia Internacional do Amigo. E hoje nós vamos cantar, nós vamos ler textos da Palavra de Deus, a nossa reflexão vai ser em cima de personagens que deram grandes exemplos ou que são grandes exemplos de amizade para nós. E você? Tem muitos amigos? E você? É amigo de muitos? Enfim, é um tempo de reflexão para nós. E sem dúvida, nós estamos juntos no dia de hoje pela graça de um grande amigo que é Jesus. Nós começamos o culto desta manhã com um louvor cantado pelo Prisma, que fala sobre amizade para sempre, sermos amigos para sempre. E a amizade, ela existe nas nossas vidas, nos vários ciclos da nossa história, desde os amigos de infância, depois juventude, na vida adulta, alguns que se forjam no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, é lógico, que é onde o celeiro de grandes amigos, e Jesus, que é o nosso grande amigo e parceiro. Vamos estarmos juntos, que esse tempo seja um tempo de alegria, de regozijo, de fé, e
Convido você a lembrar de repente de algum amigo seu que você faz tempo que não fala com ele, não manda uma mensagem, não liga. Então Deus vai te fazer lembrar alguns deles no dia de hoje. Convido você agora a ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Eclesiastes, Efésios e Romanos. Diz assim a palavra de Deus: é melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá o outro que o levante. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém, queridos? Somos incentivados a andar junto com as pessoas. Já dizia um escritor francês que existem duas coisas que você não consegue fazer sozinho, né? Casar e ser cristão. A vida cristã, ela é comunitária. Você precisa do outro para exercer o chamado de salvação de Jesus. Como é bom saber que encontramos na palavra de Deus tantos textos, tantos exemplos de homens e mulheres que foram, que são e sempre serão referenciais de amizade. Nesse momento, então, te convido a adorar o Senhor. Nós vamos cantar dois louvores. Um que fala sobre comunhão, de Kleber Lucas, ó quão bom e quão agradável ter amigos e irmãos. Já cantamos muitas vezes aí na igreja. E também de Asaf Borba, amigo verdadeiro. Quando ele diz, né, Jesus é o nosso amigo verdadeiro. Aproveite esse momento, junto com aqueles que você está aí na sua casa, e celebre e agradeça a Deus pela grande amizade que temos com Ele, para Ele e com todos aqueles que andam com Ele. Ok? Daqui a pouquinho eu volto. Ó quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Ó quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão.
vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. As coisas, em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria a certeza, amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. E aí, queridos, adoraram ao Senhor? Já lembrou de algum amigo, alguma amiga? Anote aí e, se possível, logo após o término do culto, dá uma ligadinha, mande uma mensagem. Mas tem um trato, ou hoje ou amanhã,
Não mande aqueles banners sobre o dia do amigo para um montão de gente ao mesmo tempo. No grupo de WhatsApp, na linha de transmissão, ou simplesmente publicar no Facebook, se você o tem. Ligue para a pessoa, mande uma mensagem sim individualmente, para que você possa fortalecer essa amizade, ok? Quando nós falamos de amizade, a reflexão de hoje eu vou falar sobre alguns personagens, a gente precisa pensar no significado, e eu gosto muito disso, das palavras. Quando nós pensamos no amigo, com a referência da língua latina, que viria de amor, e no mundo grego esse A que significa, do amigo significaria negação do nosso ego, ou seja, para você ter amizade, o egoísmo não pode fazer parte da sua história. Quando nós vamos na língua inglesa, que a palavra amigo é friend, ela tem a mesma raiz da palavra freedom, que significa liberdade. Ou seja, essa pessoa, ela te dá liberdade, ela te traz liberdade, o relacionamento com ela é livre. E isso, irmãos, é muito bom. Quando nós pensamos que no decorrer das nossas vidas, nós precisamos tanto de pessoas, Deus usou tanta gente boa, Deus colocou, às vezes, alguns amigos parecem anjos à nossa volta, cuidando da gente. Quando nós nos tornamos amigos uns dos outros, vale pensar que quando se fala em amigo, é quase que uma qualidade. Fulano é meu amigo. Às vezes nós falamos assim, aquele irmão, aquela irmã, ou aquela pessoa é meu melhor amigo, é a minha melhor amiga. São degraus no relacionamento fraternal. E isso é muito bom. Quando nós pensamos em amizade, nós pensamos em afeto, nós pensamos em companheirismo, que eu sempre falo para vocês. Companheirismo vem de comer o pão juntos, com pão, companheiro. E aí, nesse processo de nos alimentarmos diariamente, através de relacionamentos saudáveis, a gente vai construindo relacionamentos bem importantes. Mas quando nós pensamos na história, por curiosidade, o rei de Portugal, chamado Rei Diniz, que ele foi o fundador da Universidade Portuguesa, é o primeiro registro lá pelo século XII para XIII da palavra realmente amigo. Isso refletindo a importância das pessoas na nossa vida. Nesta manhã, então, eu vou falar sobre algumas pessoas, sobre duplas de pessoas que tiveram um bom relacionamento, uma boa amizade. Eu gostaria de falar aqui de Davi e Jonatas. Nós encontramos na vida do rei Davi e de Jonatas que se Saul, o pai dele, não tivesse desobedecido, Jonatas seria o próximo rei. Nós encontramos ali um relacionamento de irmão, um relacionamento fraterno, um relacionamento de alma, de dois amigos que se tornaram, no decorrer da caminhada, todos lutando pelo povo, lutando por Israel. Naquela época, o maior inimigo eram os filisteus, mas infelizmente, por causa da desobediência de Saul, Davi começou a ser perseguido pelo próprio rei, que era pai de Jonatas. Jonatas ficou numa situação difícil com o próprio pai, porque, de certa forma, com todos os acontecimentos, Jonatas percebeu que Davi seria o próximo rei. E que o seu pai, em algum momento, pela morte ou pela velhice, não estaria mais no governo. E Jonatas sabia que ele não estaria nesse cenário. Então nós encontramos ali Jonatas salvando a vida de Davi. Nós encontramos Davi depois da morte de Jonatas, quando Jonatas morre junto com seus dois irmãos e com o seu pai Saul, e está lá no capítulo 31 de 1 Samuel, quando eles lutam contra os filisteus, todos eles morrem. E ali, logo no início de 2 Samuel, você vê um lamento de Davi, tanto pela vida de Saul, que era ungido do Senhor, como também por Jonatas e seus irmãos, que eram verdadeiros guerreiros.
Era um amor fraterno, era um amor de alma, era um amor de irmão, como nos ensina a palavra, que nós devemos amar o nosso próximo assim como a nós mesmos. Não é verdade? É interessante que quando nós olhamos para Davi e olhamos para Jonatas nesse relacionamento de amizade, nós vemos um desapego ao poder, irmãos, um desapego a querer algo de forma equivocada do outro. E aí Deus, que é o entretecedor de toda a nossa história, que conta a sua história através de nós, a gente quase que vê uma tipificação ali de Cristo em Davi, lembrando que a expressão filho de Davi envolve o rei Davi, que foi o grande rei, e de Jonatas, que poderia ter a figura do próprio João Batista, que esteve junto com Jesus no início do ministério. Nós podemos pegar o evangelista João, que no peito de Jesus era o mais novo, estava ali ao lado de Jesus e foi amado por Jesus. Nós encontramos na palavra de Deus vários momentos de sentimentos de amor. Infelizmente, por causa da malícia, por causa do pecado e da corrupção, eu sempre falo para vocês que a Bíblia é o livro que mais sofre corrupção das pessoas, que retiram, que extraem, fora do contexto, os textos que lhe interessam para usar a Bíblia e o nome de Deus para chancelar os seus pecados. E aí quando você vê esse movimento do homossexualismo no Brasil e no mundo, eles pegam essa amizade de Jonatas com Davi para querer sugerir que os dois tinham um relacionamento a mais do que amizade. É muita maldade, é muita falta de conhecimento da palavra do Senhor e falta de temor também. Se isso tivesse acontecido, tenho certeza, baseado nos textos da palavra de Deus, que Davi seria disciplinado ou nem teria sido escolhido para caminhar com o povo naquela época. E vale ressaltar que quando lá na frente, quando ele se casou e ele praticou o adultério com Betseba, Deus o disciplinou de forma ferrenha, de uma forma radical, que não deixou que o filho do pecado com Betseba nascesse, e a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Então, quando nós pensamos em questões sexuais ou no pecado, não existe pecadinho, pecado ou pecadão. Existe desobediência ao Senhor. Então, apenas esse registro aqui, porque o que não falta é gente usando a Bíblia de forma errada para justificativas políticas, ideologias filosóficas, gnosticismo, idolatria e tantos outros comportamentos. Mas Davi e Jonatas nos dão um grande exemplo de que dois homens, dois irmãos em Cristo, dois irmãos sanguíneos podem viver uma amizade acima da média, pode viver uma amizade profunda e não superficial. Então, essa primeira dupla nos ensina uma amizade que protege um ao outro. E graças ao Jonatas, Davi continuou o seu chamado para fazer a vontade do Senhor. Em segundo lugar, nós temos outros dois amigos, também no Antigo Testamento, que refletem um relacionamento de muitos anos que envolve a visão e, digamos assim, a missão também. É Josué e Caleb. Nós sabemos que esses dois personagens eles vão entrar na história depois que o povo de Israel sai do Egito. E quando eles vão entrar na Terra Prometida, Moisés então reúne a liderança do povo e elege 12 líderes, que eram os cabeças das 12 tribos de Israel, para que fosse então ver essa Terra Prometida. Uma terra que mana leite e mel. Não é isso? O leite da criação de gado e o mel que vinha das tâmaras, que é muito doce mesmo. Talvez você já tenha comido aí em algum momento na festividade de Natal. Então, quando eles são designados por Moisés para ir espiar, investigar e trazer um relatório da terra, nós temos um relatório com dois tópicos. O primeiro tópico era o seguinte: estavam todos felizes, a terra é boa, muitas plantações, mana leite e mel realmente, tem muitos pastos, é uma beleza. Tanto é que eles trouxeram um exemplar, porque estava na época da plantação ou da colheita da uva,
e eles trouxeram um cacho de uva ali, né, o fruto da vide tão grande, que eles precisaram botar numa madeira e 2 homens trazerem, para você ver a abundância que existia naquela terra. Mas o segundo tópico do relatório era o seguinte: olha, a cidade é fortificada, tem muros, os homens são valentes, são guerreiros, eles são gigantes, e nós seremos como gafanhotos. E ali houve um debate. Todos choraram, o povo chorou, e aí começou a murmuração, o povo já querendo pegar Moisés: vamos eleger um novo capitão e voltarmos para o Egito, por que nos tirou de lá para morrer aqui? Aquilo que eu e você já sabemos muito, e eu sempre digo que a murmuração é adoração ao diabo. Mas Caleb já tinha dado uma palavra sobre isso, de que eles deveriam confiar no Senhor. Quando você está ali pelo capítulo 14 do livro de Números, você vai ver que quando o povo queria se rebelar, Josué e Caleb, eles se levantam e eles dão uma aula sobre fé, sobre o poder de Deus, e diz assim que aquele povo não fosse rebelde, mas fosse fiel ao Senhor, porque Deus estava com eles. E a partir dali, com aquela já liderança surgindo daqueles dois, eles se tornam parceiros de Moisés, que era o grande profeta, o grande líder, que estaria à frente do povo em vários momentos, e a gente sabe disso. Mas esses dois, segundo a Bíblia, foram os dois dessa geração que entraram na Terra Prometida. A geração que murmurou ficou pelo meio do caminho no deserto. O próprio Moisés, nós sabemos, por causa da desobediência dele, não entrou, ele só viu a terra. Mas Josué e Caleb, eles se tornaram pessoas, líderes e ícones para aquele povo. Eles foram testemunhas, irmãos, de todos os milagres, desde das pragas do Egito, da libertação, a travessia do Mar Vermelho, a provisão de Deus com a água, com as cordonizes, com o maná, as primeiras vitórias ali naquele momento de atravessar os lugares. E desses dois, Josué então se torna o novo líder, o comandante, era o braço direito de Moisés, e um homem que vai ter uma trajetória de vida ímpar. Todas as promessas que Deus fez para Josué se cumpriram, e ele vai morrer lá mais ou menos com 110 anos de idade, com vigor, e Deus deu descanso para ele. Caleb, que significa amigo fiel, fica ao lado dele por esse tempo todo. E quando você vai ver lá na frente no livro de Números, quando Caleb estava com 85 anos, ele chega para Josué e fala assim: olha, a parte que me foi oferecida, a parte que me foi prometida de terra, eu gostaria de recebê-la agora, porque mesmo com 85 anos, eu me sinto como naquele dia que saímos do Egito. Ou seja, ele era menino com 40, não é verdade? E ali Josué delimita o espaço que ele ia ficar com a sua família, e ele toma posse do Monte Hebron. E ali a gente vê, irmãos, uma amizade longa, uma amizade que envolvia lutar pela liberdade do seu povo que estava escravo, a liberdade de ter coragem de ver o perigo, mas a coragem de confiar na palavra de Deus e seguirem juntos. Então a amizade, eles dois nos ensinam a visão, nos ensina a missão, e Deus coloca gente do nosso lado para caminhar junto conosco nesse sentido. No contexto de igreja, é muito bom quando a gente vê irmãos estando junto em projetos missionários, projetos sociais, o desenvolvimento da igreja, sem medo, irmãos, uma vez que a gente tenha certeza de que Deus está conosco. Então esses dois estavam no mesmo espírito, caminhando com Deus. A terceira dupla, então, a gente vem para o Novo Testamento, conhecida a nós, de um homem experiente e de um outro homem inexperiente, jovem, mas que juntos foram instrumentos fundamentais para o crescimento da igreja. Apóstolo Paulo e Timóteo. Paulo, que ao ver lá no livro de Atos, teve aquele encontro com a família de Timóteo, né? Isso, sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe, a fé que já tinha sido plantada no coração dele, e ali ele começa a discipular. A amizade, irmãos, também é discipulado. Quando a gente investe na vida de um novo crente, de um novo discípulo de Jesus, ali começa também uma amizade.
O apóstolo Paulo, então, que deveria ter no mínimo 20 anos de diferença para Timóteo, vai cuidando dele, vai preparando ele, vai mentoreando ele. Já era uma visão lá na frente, quando Paulo, sem dúvida, era mais velho, sabia que precisava treinar novas lideranças. Então é muito bom quando nós encontramos também no relacionamento de amizade homens que investem um na vida dos outros, mulheres que investem uma na vida das outras, que não estão, irmãos, apegados, agarrados em poder, em dinheiro que seja. E isso é muito bom. E quando nós temos uma jornada longa, irmãos, nós precisamos ter gente conosco. Ninguém faz nada sozinho. Já diz o ditado, se você quiser fazer alguma coisa rápido, faça sozinho. Se quer fazer alguma coisa mais lenta e longa, vá com outras pessoas. E a gente sabe que como cristãos, a nossa caminhada é longa, ela é uma maratona, uma jornada aqui na terra com uma missão. À proporção que Timóteo vai se desenvolvendo, ele assume então a primeira igreja batista de Éfeso, como eu sempre brinco. E lá ele é responsável para cuidar. Diante dos desafios que Timóteo tinha, o apóstolo Paulo então escreve a primeira e a segunda carta. A gente vê uma preocupação de Paulo no forjar do seu caráter e vai dizer para Timóteo que ele deveria ter um coração puro, uma fé não fingida. Lembra disso que ele escreve? Uma consciência limpa. E todos nós precisamos viver e fazer a vontade do Senhor assim? Dessa forma, Paulo orientava Timóteo. Então, nós encontramos ali em Timóteo as prerrogativas para aquele que almeja o episcopado, ser pastor. Nós encontramos ali as diretrizes para aqueles que vão trabalhar no ministério de misericórdia, no ministério diaconal, exercer a diaconia, trabalho de liderança. Nós vamos ver na segunda carta uma preocupação do apóstolo Paulo com a saúde de Timóteo. Lembra que ele tinha um problema de estômago e ele falou, só toma um pouco de vinho. Já eram as lutas que todos nós temos. Ninguém está imune a nada, eu sempre digo isso. Então nós vemos nessa dupla de pregadores, dessa dupla de missionários, um cuidado mútuo. Momento em que Paulo escreve pedindo que Timóteo viesse até a ele para poder abençoá-lo, para poder ajudá-lo. E ali nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo coisas maravilhosas nessas duas cartas. Nós aprendemos, irmãos, com o apóstolo Paulo e com o Timóteo, com duas gerações já de cristãos, que é possível no decorrer do tempo nós trabalharmos juntos, fazendo a vontade do Senhor. Em quarto lugar, nós temos então uma dupla feminina. Nós encontramos duas mulheres que se tornam amigas. Parece que essa história só acontece na Bíblia, quando a gente vê a amizade de uma sogra com uma nora. E aí, sua sogra é sua amiga? Tomara que seja, isso não acontece comigo não, né? Talvez a sua nora seja sua amiga, não sei, eu ainda não tenho nora, eu espero, e você sogro, eu espero que as coisas sejam fáceis. Mas nós conhecemos a história de Ruth e Noemi, a história de duas mulheres que foram unidas pelo casamento dos seus filhos, numa jornada quando eles se tornaram imigrantes, saindo da fome que existia em Belém, foram para a cidade, para a região de Moabe, lá os seus filhos se casaram, mas vem a morte. E os três morrem, o marido de Noemi, que era a mãe deles, não é isso? E os dois filhos dela, que eram maridos de Orfa e de Ruth. Ela então dispensa elas duas para que elas pudessem recomeçar suas histórias. No entanto, não é isso? Orfa vai embora, mas Ruth fica. Ali se desenvolve uma amizade, um afeto. E nos propósitos eternos de Deus, Deus vai entretecendo, Deus vai unindo as histórias. E ali no capítulo 1 do livro de Ruth, nós encontramos uma das declarações mais bonitas de uma pessoa para outra, quando ela diz assim, onde você for eu irei, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Todos nós sabemos, não é isso, que Noemi pertencia ao povo de Israel, morava em Belém, só que Ruth era uma estrangeira. Mas desde esse movimento de Deus, a gente vê que o Evangelho de Cristo, a salvação, é para todas as nações.
E Deus foi misturando esse povo todo na genealogia de Jesus. Quando então elas resolveram voltar para Belém, quando as coisas estavam mudando, ela então foi recomeçar a sua história envergonhada, e Ruth estava ao lado dela, foi colher espigas e se preocupava com a sogra, sempre colhia para ela e para a sogra para alimentá-la, até que entra Boaz na história, e aí Boaz se torna o resgatador de Ruth. Ruth se torna um exemplo no meio de um povo estrangeiro, de alguém que cuidou da sogra, que não tinha nenhuma responsabilidade por isso. E diante desse relacionamento, uma vai cuidando da outra, uma vai orientando a outra. Noemi orienta com a sua experiência, ensina para ela como é que ela poderia ser resgatada por Boaz, sabia a lei do levirato, não é isso? E Boaz poderia fazer isso e o fez. E dali, irmãos, uma nova família surgiu, dali nasceu Obed, e de Obed nasceu Jessé, e de Jessé nasceu Davi, e de Davi vai seguir e está lá na genealogia de Jesus. Como é bom ver a amizade de duas mulheres, como é bom ver, apesar das circunstâncias, relacionamentos sobrevivendo às tempestades. Alguns vão dizer, irmãos, que nos momentos de dificuldade, de dor, é que as amizades se fortalecem, é que nasce o verdadeiro amigo, que é muito mais do que o irmão, como diz o livro de Provérbios. Encontramos então em Ruth e Noemi dois grandes exemplos de amigas, de amizade e perseverança. Em último lugar, ele não está fazendo dupla, mas a amizade dele não fica somente em 1, 2 ou 3, é Jesus, o nosso amigo verdadeiro. Aquele que tem, no dia de hoje, bilhões de amigos nesse planeta. A Igreja de Cristo. Eu e você um dia fomos chamados por Ele, pela graça, pelo Espírito Santo, que junto com Jesus e o Pai fazem a trindade de amigos, a trindade que vive na comunhão plena. E esse Espírito Santo que habita em nós, nos une uns aos outros, como lemos no texto, amamos uns aos outros, protegemos uns aos outros, fortalecemos uns aos outros, por causa do Espírito Santo, que é o amigo que habita em nós, é o Paráclito, significa consolador. Então Jesus, que é o nosso grande amigo, ele vai dar o grande exemplo de companheirismo nos 3 anos que ele ficou treinando os discípulos. Meus irmãos, os evangelhos nos ensinam coisas maravilhosas e a vida de Jesus. Quando nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 15, nós encontramos Jesus falando que o amigo dá a sua vida, que ele estava dando a sua vida pelos seus amigos. Nós encontramos no capítulo 17 do mesmo Evangelho de João, Jesus fazendo aquela oração linda, sacerdotal, para que Deus protegesse eles, para que Deus livrasse do maligno. Como é bom ter Jesus como amigo. Esse amigo é o de todas as horas. Nós temos amigos, talvez você ainda se relacione com seus amigos de infância. Eu não consegui viver com eles até o dia de hoje, tenho até contato com alguns. Esse ano, então, consegui restaurar esse relacionamento com eles. Talvez você fez amigos na faculdade, no trabalho, e que estão junto ao seu lado. Talvez você na igreja, aí em Cascadura, pelo perfil da igreja, de tantas famílias que estão aí há 30, 40, 50 anos, muita gente nasceu junto ali. Eu também vivi isso, mas não consegui ficar com eles por causa do ministério pastoral, vai para um lado, vai para o outro. Mas como é bom saber que esses amigos existem. Às vezes eles não estão junto conosco, mas um telefonema, antigamente era uma carta e hoje são mensagens. Mas só que Jesus, ele não está preso ao espaço e o tempo. Jesus, a gente não perde o endereço dele. A gente não perde o número de telefone e nem o zap. Jesus está conosco em todo momento. No dia de hoje, que a gente está celebrando o dia do amigo, não esqueça de que Jesus está com você todo dia. Converse com ele. Converse em voz alta se você puder, assim eu faço. Quem me vê acha que eu sou maluco.
mas eu converso com Jesus como se ele tivesse sentado do meu lado, a gente estivesse batendo um papo. Lógico que é um monólogo, mas eu sei que ele me ouve. Só o fato dele me ouvir já me acalma. Só o fato de saber que Jesus está comigo aquece a minha alma, como também aquece a sua. No dia de hoje, celebre essa amizade com Jesus. Celebre essa amizade com um Deus Todo-Poderoso, que tinha um relacionamento tão profundo com Abraão que ele foi chamado amigo de Deus. A amizade é muito boa. Agora, queridos, precisamos saber com quem a gente faz aliança. Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão juntos se não concordam? Nós precisamos tomar cuidado para que nós não façamos alianças e achemos que algumas pessoas são nossas amigas e não são. Esses personagens que eu citei nesse momento fortalecem o nosso coração nesta manhã. E a gente aprende algumas lições de que nas nossas amizades nós precisamos verificar a visão e o objetivo dos nossos amigos. Estamos caminhando na mesma direção? Estamos olhando para o céu? Estamos cuidando bem da nossa família? Estamos investindo em pessoas? E queria aproveitar aqui e perguntar para você, marido, a tua esposa é tua amiga? Para você, esposa, o teu marido é teu amigo? Você investe nesse relacionamento conjugal, de que vocês se tornam amigos, não simplesmente parceiros de cama, ou divide a paternidade com alguém, ou as contas da casa. Graças a Deus, nesses 27 anos de casado que eu e Rosana completamos no último dia 10, essa amizade, ela existe e a Rosana é minha melhor amiga. E eu louvo a Deus por isso. Talvez você precise se despertar para isso e investir nessa amizade dentro da sua casa, para os objetivos do reino. Nós podemos aprender também, irmãos, somos encorajados a viver com os nossos amigos na dificuldade. Eu tenho certeza que você já viveu experiências maravilhosas de simplesmente dar um telefonema, independente da hora, compartilhar uma luta e o seu amigo está ali. Tem amigos, irmãos, que às vezes estão longe. Aí você pede ajuda a ele, ele consegue terceirizar a ajuda de alguém que está mais perto, mas tem outros amigos que às vezes saem de tão longe, pegam um carro, pegam um ônibus, pegam um avião, simplesmente para vir ajudar aquele que faz parte da sua história. Continue encorajando os seus amigos e se permita ser encorajados por ele também. Em terceiro lugar, terceira lição que eu falei do companheirismo. A gente só constrói um relacionamento de amizade, e ele é uma estrada de mão dupla, no companheirismo, no andar junto, no fortalecer e se alimentar. Em quarto lugar, é o cuidado pessoal. É aquela palavra em determinados momentos, é se permitir receber essas palavras. E a gente sabe que o amigo é aquele que fala o que tem que falar. Lembra que eu falei no início? Você tem liberdade com ele. Às vezes o amigo toca numa ferida, mas ele pode. Por quê? Porque ele é amigo. É interessante que a palavra amigo também significa como eu falei, nega o ego, é como se fosse você na outra pessoa. E isso é muito bom, essa sintonia. Então o cuidado pessoal é importante. Em último lugar, irmãos, é um contato mesmo à distância. A gente sabe que nem sempre a gente consegue estar com os nossos amados. Mas aí, você pode entrar em contato. Lembra que eu falei no início? Amanhã, mande mensagem, ligue para alguém. Precisamos fazer amizades? Todos nós precisamos. Eu tenho amigos de infância, você talvez ainda tenha alguns. Amigos do seminário, pastores, amigos. Parentes que se tornaram amigos, nem sempre aqueles que têm o mesmo sobrenome que nós são nossos amigos. E assim, a gente vai vivendo os ciclos. Talvez você que seja idoso, né? Os amigos que estão te ajudando, te sustentando aí, enfim, no trabalho, é a indicação, é a preocupação, é o socorro. Mas, irmãos, não podemos esquecer que toda amizade demanda investimento. Você está investindo nessas pessoas? Ou você deixou de lado alguns? Talvez alguma amizade precisa ser reatada. Talvez hoje ou amanhã você precise quebrar alguma barreira de alguma coisinha que tenha ficado lá para trás.
A amizade é muito bom. Quando nós olhamos para a literatura, nós vamos encontrar boas histórias. Dom Quixote de La Mancha e Sancho Panza, nesse famoso livro escrito por Miguel de Cervantes, do espanhol, que fala do relacionamento de amizade. Nós temos Sherlock Holmes, não é isso? E a famosa Elementar, meu caro Watson, que era o companheiro dele. Nós encontramos os Três Mosqueteiros também, que estavam sempre juntos, lutando pela liberdade. E assim tantos outros personagens. Tem sempre alguém escrevendo sobre amizade, porque nós precisamos, irmãos, de amigos, nós precisamos viver a história com outras pessoas. Como vai a sua amizade com elas? Mas eu finalizo essa reflexão nessa manhã perguntando a você: você é amigo de Deus? Deus é seu amigo? Ou você está sendo mais amigo do mundo e se tornando inimigo de Deus? Talvez você, jovem, adolescente que esteja ouvindo essa pregação, cuidado com alguns amigos que são falsos por aí, que vão te levar para algum caminho errado. Cuidado com algumas pessoas que vivem no mundo religioso e pregam coisas erradas. E aí nós vamos deixando de viver a vontade do nosso Deus. Queridos irmãos, que nesta manhã, baseados na palavra do Senhor, em tudo que Deus tem feito na minha vida e na sua, possamos, da melhor forma possível, fazer a vontade do Senhor, em amizade com Ele, em amizade com Jesus e com aqueles que Ele preparou para a gente. Deus te abençoe. Vamos continuar adorando o Senhor e daqui a pouquinho eu volto. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um ombro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. E nos dá consolação.
Deus da consolação. Bem, meu irmão, minha irmã, você acabou de louvar ao Senhor e cantou o hino 155 do cantor cristão, que fala: em Jesus amigo temos. Então, continue firme, fazendo a vontade do Senhor e fazendo novos amigos. E sabe qual é uma forma de fazermos novos amigos? Pregando o Evangelho, fazendo com que a obra missionária avance e novas pessoas sejam salvas por Jesus. Como vocês sabem, nós estamos em campanha de Missões Rio, a cidade clama. E nesse momento você vai ouvir um testemunho da missão socioeducativa que faz um trabalho muito bonito com menores infratores, e a irmã Vanessa Vidal vai te abençoar nesse momento. E daqui a pouquinho eu volto para a gente encerrar o culto e dar umas orientações, ok? Eu conheci a capelania socioeducativa por intermédio de um workshop que aconteceu numa igreja aqui próximo, onde eu resido. E nesse workshop eu tive a oportunidade de me aprofundar sobre o assunto socioeducação. E então, enquanto eu ouvia o missionário falar a respeito da socioeducação e do trabalho que era realizado, meu coração ardia. E eu senti a presença de Deus me movendo e me direcionando a se voluntariar nessa causa. O nosso trabalho na capelania socioeducativa funciona da seguinte forma: dentro da sala de leitura da unidade, e é chamado de oficina de leitura. Num dado momento do exercício da capelania socioeducativa, aconteceu algo que me impactou. Estávamos no momento da devocional junto aos meninos, e então falávamos sobre liberdade. A liberdade que é um direito nosso, e a libertação, a liberdade que Deus tem preparado para as nossas vidas, a libertação da mente. E então, começamos a dialogar sobre isso, a ministrar sobre isso, e conferimos a oportunidade para pedidos de oração. Eles pediram por família e pediram por liberdade. Geralmente eles estão sempre pedindo pela família e por liberdade. Então, nós clamamos ao Senhor pela liberdade deles, que acontecesse no momento certo, no tempo certo, de acordo com a vontade dele. E pedimos também ao Senhor que atentasse, aos demais pedidos que eles expuseram naquele momento. Terminamos de orar e continuamos ali dialogando sobre outras coisas. Um agente entrou na sala e chamou um dos meninos e disse: "Vamos, você está livre. É o seu momento, de liberdade." E o menino falou assim: "Não, sério?" Ele ficou muito assustado, estarrecido. Nós também ficamos emocionadas, bem surpresas. Ele falou: "É sério? Realmente saiu minha liberdade?" E o agente disse: "Sim, vamos lá." Isso foi um momento impactante. Para aquele menino que ele foi com a certeza de que a oração dele, daquele dia, daquele momento, o pedido que ele fez ao Senhor pela liberdade, foi atendida. E parece que foi assim de forma instantânea. Naquele momento, Deus ouviu e a liberdade dele saiu. Ele saiu com essa certeza, muito feliz, crendo no poder da oração. Para aqueles que ficaram assustados, surpresos, gerou uma esperança no coração deles em relação ao poder da oração. Eles ficaram esperançosos, crendo que a oração realmente ela tem poder, que o momento deles também chegaria. Foi um momento maravilhoso para nós, onde Deus testificou a nossa fé e nos honrou na palavra ministrada naquela manhã. Foi impactante, isso marcou a minha vida. Faça parte também do que Deus está fazendo na capelania socioeducativa. Será um privilégio para você estar juntinho de Deus, contribuindo para que vidas sejam alcançadas, sejam transformadas e ressocializadas para a glória de Deus. Você pode fazer parte de várias maneiras. Você pode interceder por nós, clamar pelas nossas vidas, como é importante. Em cada momento que a gente está no encontro com esses meninos e com essas meninas,
semanas, a oração é de suma importância, pois a gente sente o quanto Deus nos capacita, nos fortalece a enfrentar os desafios que acontecem no momento em que estamos lá aplicando, né, a capelania. Você também pode ser um voluntário, estar conosco, participar, estar junto. Se tornar um voluntário fará com que você conheça melhor a capelania e a realidade desses adolescentes. Vai te tirar da mente toda a visão errada e trazer para você qual é mesmo a realidade desses adolescentes. Isso vai gerar em você empatia. Você também pode contribuir financeiramente. Apoie o nosso trabalho, contribua para que essa obra continue avançando. Como eu disse, será um privilégio para você fazer parte desta obra. Deus está agindo por meio de nós. Faça parte você também. A cidade clama. Quem responderá? Eu responderei. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um culto, pedindo sempre ao Senhor que nos oriente em todo o tempo. Orientações, quais são? Continue em oração, em intercessão, pelo mundo, pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, pelas nossas famílias. Todos estamos no mesmo barco, todos nós estamos sensíveis à pandemia, não sabemos quando vai acabar, temos tido boas notícias acerca do desenvolvimento da vacina, parece que em setembro já vão começar a fazer testes em 50 mil pessoas no mundo e tem uma previsão aí de que essa vacina chegue rapidamente. Enquanto isso, infelizmente, já passaram de 2 milhões o número de infectados no Brasil, estamos chegando aí a 80 mil pessoas mortas, enfim, infelizmente faz parte da história da humanidade e eu e você precisamos tirar lições importantes disso. Orando pelo irmão Adaías, que eu falei no Notícias da Bíblia, ele fez um cateterismo na semana passada, tirou uma obstrução da sua artéria, mas vai precisar fazer um procedimento cirúrgico no coração. Ainda não tem a data, ele está fazendo alguns exames e brevemente eu comunico os irmãos. Famílias de enlutados, irmãos por causa do Covid e outras situações. Temos irmãos que estão corajosamente vencendo o câncer, nosso querido Kim, a irmã Érica e tantas outras pessoas que, independente do Covid, já tinham outras lutas. Dizendo sempre para você que nós não deixamos de fazer nada, então nossas parcerias missionárias, nossas parcerias sociais, colaboradores, funcionários, ministros, enfim, concessionárias, tudo em dia, graças à sua fidelidade nos dízimos e nas suas ofertas. Se você conhece alguém que esteja precisando de alguma coisa, ou se você estiver precisando, entre em contato com o irmão Oséias, nossos diáconos também. Toda semana a gente vai se falando, conectados aqui uns com os outros para suprir tudo isso. Acerca do retorno, irmãos, estamos orando para que seja em agosto. Vendo que está a diminuição aí na curva do contágio, vamos avaliando. No final do mês, vou reunir o conselho e aí a gente pode deliberar uma data ou não. Estamos tranquilos, estamos prudentes, estamos esperançosos e juntos com Jesus a gente vai seguindo em frente. Nesse momento agora, você vai ouvir a música oficial da campanha de Missões Urbanas ou Missões Rio, desse mosaico muito bonito que fala da cidade que clama, e eu sou a resposta, você também é a resposta. Que essa semana seja abençoada, que você, quem sabe, possa fazer novos amigos, mesmo que alguns sejam virtuais, nesse tempo de pandemia. Possa trazer ao relacionamento alguém que ficou para trás por algum motivo, mas nunca esquecendo que Jesus é o nosso grande amigo, que cuida de nós e quer tanto a nossa amizade que nos convidou para viver com Ele lá no céu para todo sempre. Amém? Boa semana, fique na paz e até lá! A cidade clama, quem responderá?
esperança, opressão e dor. Tem luz, tem paz, Senhor. Tem luz, tem paz, Senhor. Liberdade ao preço, cura o coração. E a tua palavra me traz restauração. A cidade clama, quer resposta ouvir. Fez as nossas vidas prontas pra ser luz e te servir. Proclamar